Hoje estaremos lendo. Sejam bem-vindos ao canal 90 Segundos de Reflexão. E hoje estaremos lendo o capítulo 43 do livro de Isaías, né? Como já explicado nos últimos vídeos, estarei lendo o versículo com as suas explicações e análises, né? Contidos aqui na Bíblia de Estudos, certo? Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês para poder acompanhar, estão convidados à leitura, certo? Temos também um perfil no TikTok, no Facebook, né? Se puderem, estão convidados a fazer parte, né? E porque todo dia lá eu posto, né? Mensagens, né, de motivação também, né? Mensagem abençoando o nosso dia. Então, sem mais delongas, vamos começar. Isaías capítulo 43, versículo 1. Deus redimiu o seu povo. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Neste capítulo, o Espírito Santo, por meio de Isaías, demonstra duas coisas: o propósito de Israel e a grandeza de Deus. O último versículo do capítulo anterior demonstra a recusa de Israel a arrepender-se, em contraposição a essa impenitência. Ignorância e rebeldia estão a graça, o poder e o amor do Messias. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e se pelos rios eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. A história passada de Israel fornece notáveis evidências da verdade deste versículo. O futuro revela provas ainda mais assombrosas dessa verdade. Essas profecias não se aplicam apenas a Israel, mas também a cada um dos seguidores do Senhor. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Os países, em particular, que teriam destruído Israel, foram, em vez disso, destruídos pelo Senhor, o que é citado como teu resgate. Além disso, o Senhor pagou o resgate na cruz. O Senhor pagou o resgate na cruz, que era exigido por Deus, que era dar a sua vida para que quem desejar possa encontrar vida. Jó 3,16. Versículo 4. O quanto foste precioso aos meus olhos, também fostes honrado. E eu te amei, dei, pois, os homens por ti e povos pela tua vida. Israel tornou-se precioso desde o momento em que foi feita a Jacó a promessa de que na sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 28:14. Daí em diante, Deus colocou os interesses de Israel acima daqueles dos homens, no geral, e marcadamente acima de qualquer outro povo. A única razão para eles terem sofrido tal derrota e fracasso foi o fato de terem rejeitado Deus e o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Não temas, porque eu estou contigo. Desde o Oriente trarei a tua geração, e do Ocidente te ajuntarei. Os versículos 1 e 4 mostram a preservação de Israel, enquanto os versículos 5 e 7 mostram a reunião de Israel, que, em essência, começou em 1948 e será concluída na segunda vinda. Versículo 6.
Ao norte direi, dá, e ao sul não retenhas. Trazei de longe os meus filhos e as minhas filhas desde os limites da terra. Como já dito, isso acontecerá numa escala mundial, imediatamente depois da segunda vinda, porque Israel nesse tempo fará de Cristo o seu Salvador e Senhor. Versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O próprio nome de Israel significa príncipe de Deus ou soldado de Deus, e assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Aqui Israel é descrito como o povo cego, que tem olhos, em outras palavras, o povo que há tempos é cego, mas que agora, até certo ponto, recuperou a sua visão e está preparado para testemunhar de Deus. Como já dito, isso acontecerá na era do reino. Na era do reino. Versículo 9. Congreguem-se todas as nações e ajuntem-se todos os povos. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga verdade é. Isso que o Senhor fará e estamos falando. Isso que o Senhor fará e estamos falando da restauração de Israel. Será de tal magnitude que o Senhor reunirá as nações do mundo para que elas possam observar e dizer verdade é. A missão de Israel. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Como no versículo anterior, as nações foram convidadas a reunir-se e desafiadas uma vez mais a vindicar os seus ídolos pela profecia cumprida, mas em vão eles procurarão por testemunhas. No entanto, o Messias trará as suas testemunhas, até mesmo o seu servo Israel, para provar que não há Deus a não ser o Deus de Israel, que ele declara a salva e mostra que ele é desde sempre e que ele é todo-poderoso. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Né? Então está declarando que ele é o Senhor. Ninguém a não ser Deus pode salvar os homens. Homem algum pode fazer expiação pelos seus seguidores. Nessa passagem é encontrado o ponto revelador do Evangelho e a alegação que suscita a ira de Satanás. Enfaticamente, é declarado que o Senhor é o único Salvador, o único Salvador. Satanás engana os homens para que creiam de outro modo. Versículo 12. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E não houve entre vós Deus estranhos, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Isso poderia ser traduzido: eu fiz o que os ídolos deuses não podem fazer. Anunciei a libertação e a efetuei. E além disso, a proclamei e publiquei, quando vós, israelitas, não tinham idolatria entre vós. Portanto, ele está dizendo, não há desculpa para que vocês não creiam. Né? Declarações de Deus a Israel, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? A primeira parte desse versículo, antes que houvesse dia, eu sou, refere-se à verdade de que Deus era tão poderoso antes de ter livrado Judá de Senaqueribe, quanto ele era quando os livrou. Deus não muda, ele diz, operando eu, quem impedirá? Então, dependendo da batalha que você estiver passando, operando Deus, ninguém impedirá. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia e fiz descer todos os seus nobres e os caldeus, cujo clamor está nos navios. Essa profecia diz respeito à futura destruição da Babilônia. Aconteceria aproximadamente dentro de 170 anos. Aconteceria aproximadamente dentro de 170 anos. Os navios falam dos caldeus, em um grupo especial de governantes dos babilônios, que tentariam fugir. Em vez de os navios serem os seus salvadores, eles seriam sua sepultura. Daí o clamor. As palavras por amor de vós falam da restauração de Israel, que aconteceria no império Medo-Persa. No entanto, o seu maior cumprimento aguarda a futura era do reino. Versículo 15. Eu sou o Senhor vosso santo e criador de Israel, o vosso rei. Nessa passagem nos é dito que o Senhor é o único que pode fazer predições tais quais as que estão descritas no versículo anterior e fazer que elas se cumpram infalivelmente. Ele lhes diz aqui que ele é o rei deles. Infelizmente, cerca de 750 anos mais tarde, eles diriam: não temos reis, senão César. Pesado, em Jó 19:15 fala sobre. Assim diz o Senhor: o que faz um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Isso se refere à libertação de Israel por Deus do Egito, pelo caminho do mar. Essas águas impetuosas seriam empurradas para trás com uma vereda, sendo aberta no meio delas para que Israel as atravessasse em segurança. Versículo 17. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitarão, para não se levantarem. Estão extintos, como um pavio se apagará. Pavio se apagarão. Os caldeus perecerão tão completamente quanto os egípcios perecerão no Mar Vermelho. As palavras como um pavio se apagaram refere-se à mecha que era feita de linho. Era muito frágil e, portanto, facilmente se extinguia. O Senhor está dizendo que os babilônios serão extintos tão facilmente quanto se apaga uma mecha. Versículo 18. Deixa eu escorar minhas costas aqui. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerareis as antigas. O Espírito Santo está dizendo que a libertação antiga não é nada em comparação com a nova. Israel deve olhar para frente, não para trás. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso se refere ao reinado milenar, quando Cristo reinará supremamente de Jerusalém, e Israel por fim o aceitará como Senhor e Salvador. Versículo 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os filhotes da avestruz, porque porei água no deserto, rios no ermo, beba para que beba o meu povo, o meu escolhido. Os animais e aves deste versículo possivelmente figuram as nações gentias. Muitas aceitarão Cristo por causa do seu poder para salvar. Versículo 21. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor, finalmente este povo, ou seja, Israel, dará louvor a Deus. Versículo 22. No entanto, não me invocaste, ó Jacó, antes de mim te cansaste, ó Israel. Contestamente, o Espírito Santo contrasta Jacó com Israel. Ele tenta torná-los, Israel, o príncipe de Deus, enquanto ele insiste em seguir sendo Jacó o conspirador e suplantador. Não trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatigarei com incenso. Nesta passagem, estamos testemunhando um pai amoroso, arrazoando com os seus filhos, e isso com piedade, compaixão, amor e ternura. Não compraste para mim cana aromática por dinheiro, nem me saciastes com a gordura dos teus sacrifícios. Antes me destes trabalhos com os teus pecados, e fadigaste-me com as tuas maldades. Na verdade, trata-se de cálamo. Aromático, que é citado aqui pelo Senhor usando a expressão cana aromática. Era usada no incenso que era derramado sobre o altar de bronze. Êxodo 30, 23 e Ezequiel 27, 19 fala sobre. Parece que Israel havia se cansado de oferecer o incenso e também de oferecer os sacrifícios. Por conseguinte, a gordura simbólica do melhor de Deus dado pela humanidade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, não era mais queimada no altar. Eles haviam se esquecido da fonte da sua prosperidade. Quando a pessoa já não faz da cruz o objeto da sua fé, do qual os sacrifícios eram um símbolo, ela também não define o pecado como deveria. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, isso é Deus falando, por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. O recital do desprezo de Israel pela lei e da sua desobediência a ela é partido em dois e aparentemente desconjuntado e interrompido pela declaração deste versículo. Assim é o coração de Deus. Quando o pecado atinge os seus clímax, como o fez no Calvário, e se torna insuportável, a graça tira o pecado em vez de tirar o pecador. Como o homem, sob a primeira aliança, desprezou o cordeiro sem mancha e o seu sangue expiatório, o caminho de Deus para a salvação em tipo, assim o homem, hoje em dia, nega e despreza o caminho divino da cruz, no que se refere à justificação e à santificação pelo sangue precioso de Cristo, o cordeiro sem imperfeição e nem mancha. Versículo 29. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntos.
Fala tu as tuas razões para que te possa justificar. E para que te possas justificar. A resposta é: eu não posso apresentar nenhuma defesa. Quando o homem é levado a essa consequência, ele ouve maravilhas, ele ouve maravilhado as boas novas, que lhe oferecem uma justiça sem mancha por meio de Cristo e do que ele fez na cruz por nós. O teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Teu primeiro pai refere-se a Abraão. Teus intérpretes fala dos sacerdotes e levitas do santuário, que também pecaram. Nesta passagem, a ideia é que Israel não tem mérito algum no qual possa se apoiar. Pelo que profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó à maldição e Israel ao opróbrio. Profanei os príncipes do santuário refere-se ao cativeiro. Quando os babilônios tomaram Jerusalém e destruíram o templo, fala dos membros principais do sacerdócio que foram levados para o cativeiro com o restante do povo. Segundo Reis 25:18. Israel nessa época foi entregue à maldição de uma escravidão severa e por opróbrio das nações vizinhas. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, né? Convido vocês a seguir o perfil, seguir o canal do YouTube, né? Que lá ficam as leituras, né? E deixa seu comentário, sua curtida, né? Para o algoritmo estar entregando para mais pessoas. Se você curtiu, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe a nossa semana, né? Que amanhã seja um dia abençoado em nossas vidas, né? E até o próximo vídeo.